Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Capítulo 39 de Jó, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Esse capítulo, na verdade, é do sábado, não consegui postar em tempo, mas segue aí o capítulo 39, seguido do capítulo 40, para a gente poder dar sequência. Vou fazer um resumo rapidinho de todo o livro de Jó para vocês entenderem o capítulo 39 e 40. Jó tem aqueles acontecimentos trágicos, perde seus bens, seus filhos, sua saúde. Depois, ao invés de blasfemar, ele adora a Deus, fica em silêncio durante 7 dias, seus amigos ali com ele. Quando Jó abre a boca para poder desabafar e dizer que ele não entendia por que estava acontecendo, os amigos de Jó o pressionam para que ele confesse um pecado que ele não cometeu e Jó comete um excesso. Na sua defesa, Jó começa a se achar inocente. E esse é o excesso de Jó. Porque Jó começa a dizer, olha, se tivesse um juiz entre mim e Deus, ele poderia verificar que eu estou inocente, não seria pesada na balança, sempre usando uma linguagem de tribunal, uma linguagem jurídica. Levanta Eliú, que é um jovem. Eliú vai se indignar com Jó, justamente tocando nessa tese, dizendo, Jó, você está falando do que você não sabe. Acaso Deus não pode fazer isso? Eliú propõe uma nova tese. Os amigos de Jó propuseram a tese de que quem sofre é porque deve. E Eliú diz que quem sofre é porque Deus quer. E de fato Eliú, nesse sentido, tem razão. E Deus se levanta agora para falar com Jó. Nós já vimos um capítulo, esse capítulo agora de número 39. Ele vai basicamente comparar a criação e dizer, Jó, há coisas na criação que você não entende por que são assim, mas elas são perfeitas em si mesmas. Por exemplo, Deus começa citando, eu vou citar algumas delas, né? O cabrito selvagem, ele diz, ô Jó, você vê os cabritos selvagens? Eu gosto muito desses programas, desses canais que mostram sobre os animais. A criação de Deus sempre me impressiona. Esses cabritos selvagens sobem e se mantêm de pé onde não há nenhuma possibilidade do ser humano estar. É incrível o equilíbrio, a segurança que eles têm de passar de um lado para o outro e pastar em locais assim tão difíceis. E como é que eles se procriam? Diz o texto que eles se procriam, os animais ali já nascem, eu estou usando aqui a Bíblia linguagem de hoje, você sabe quando abaixam para dar a cria, trazendo este mundo seus filhotes? Imagina assim, uma cabrita em um local onde mal dá para pisar e tendo ali uma cria, como é que os filhotinhos não se desequilibram e morrem? Os filhotinhos, pelo contrário, se desenvolvem, crescem fortes e não voltam mais, largam seus pais, aprendem ali seus próprios caminhos do penhasco. Isso é impressionante, é a mão de Deus dirigindo a criação. Continua dizendo sobre os jumentos selvagens. Os jumentos selvagens, quem deu liberdade aos jumentos selvagens? Quem o deixou solto à vontade? Eu lhe dei o deserto. Ou seja, o jumento aqui que é descrito é um animal que vivia em um lugar ermo e se sentia confortável, onde a maioria dos animais se sentiria desconfortável. Ele não quer o barulho das cidades, não podem ser domados e sobrevivem tranquilamente. Coisas diferentes, em locais desconfortáveis, e os animais são capazes aí de sobreviver. O cabrito no penhasco, o jumento no deserto, o touro selvagem. Ele diz, olha, acaso alguém pode dominar um touro selvagem, fazer com que ele trabalhe no arado, você espera que ele te obedeça? De jeito nenhum. A virtude aqui desse animal é a sua força. Como batem rápidas as asas do avestruz, e aqui Deus vai dizer que ao avestruz ele não deu sabedoria, ele coloca seus ovos na areia, depois ele mesmo esquece onde colocou, pisa sobre eles. Mas quando ele corre, diz o texto, que ele ri dos cavalos. E diz ele, foi eu que fiz assim sem juízo e não lhe dei sabedoria, porém enquanto corre quando depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. E ele continua dizendo, olha, você viu o cavalo, como o cavalo é um animal esplêndido, um dos animais mais utilizados, aliás, o animal mais utilizado em guerras, até hoje é utilizado aí pela força militar, são os cavalos. Por quê? Porque se treinados, eles não temem nada. Eles avançam, estão dispostos ali a enfrentar o perigo, porque estão condicionados a isso. E foi o próprio Deus que os concedeu essa beleza, essa força, essa capacidade. E ele ainda termina dizendo, olha, você que ensina o gavião a voar e a abrir as suas asas no voo para o sul, será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro e dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos avistam de longe, onde há um animal morto. Aí se ajuntam as águias e os filhotes. Presta atenção, irmãos, olha o que Deus está dizendo para Jó. A águia só faz o seu ninho em um local extremamente elevado, porque de lá onde ela está, ela tem a capacidade de enxergar a presa. Em suma, irmãos, o que Deus está dizendo para Jó é o seguinte, Jó, as coisas não precisam corresponder à sua expectativa. Elas precisam estar em conformidade à minha vontade, porque se estiverem em conformidade com a minha vontade, ainda que aos seus olhos, Jó, estejam erradas,
elas estão acontecendo como deveriam acontecer. Então, meu irmão, nós nos deparamos com essa verdade. Nem tudo que acontece na nossa vida nós entendemos. O sofrimento de Jó não era um sofrimento que podia ser entendido à luz da lógica e da razão. Mas Deus está dizendo para Jó o seguinte: sou eu quem faço todas as coisas acontecer, sou eu que controlo todas as coisas, eu sustento as cabras no penhasco, o jumento no deserto, o boi no campo, o avestruz na areia e as aves nos mais altos céus. Se eu cuido assim dos animais, Jó, em situações complexas, você acha que eu não vou cuidar de você? Essa é a mensagem, irmãos. Deus cuida de nós, continue crendo nisso. Vamos juntos, rumo ao final aí deste livro maravilhoso.